Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo e com toda a sua família. Tudo bem? Sou o pastor Dr. Marcos José do Rio de Janeiro e nesse momento eu estou aqui gravando esse vídeo para falar sobre essa data tão comemorada durante séculos aqui no Brasil, chamado Natal. É uma data muito difícil de ser colocada como a data oficial do nascimento do Senhor Jesus Cristo devido a fatos históricos e bíblicos que não registram uma data correta, uma data afirmativa como essa. Mas você sabe como surgiu essa data 25 de dezembro? Quem foi que colocou essa data? Em que ano começou a circular essa data e por que foi escolhida essa data? Responsável por colocar essa data 25 de dezembro como nascimento, dia e mês em que nasceu o Senhor Jesus Cristo, não é a Bíblia Sagrada, mas foi a Igreja Católica. No ano 350, o Papa Júlio I colocou esta data, ele foi o responsável. Mas 350 depois de Cristo. Quem oficializou essa data foram anos mais tarde, no ano 354. Foi um calígrafo. O nome desse calígrafo é Fúrio Dionísio Filócal. Ele fez o primeiro calendário romano, colocando a data 25 de dezembro como dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, quem deu autoria, quem deu início a essa ideia de que o Senhor Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, entre o século III e o século IV, foi o Papa Júlio I. Então, essa origem nasceu da Igreja Católica. E antes, várias pessoas faziam especulações, alguns colocavam datas próximas entre o dia 21 de março até o dia 13 de abril e outros colocavam no mês de outubro, onde é o outono. Mas ninguém jamais teve uma data certa deste dia a ser celebrado. É muito importante você saber aqui o porquê foi escolhida a data do dia 25 de dezembro e escolhida essa data pela Igreja Católica. Vejamos. Essa data ela foi escolhida para cristianizar as festas pagãs. Isso mesmo, festas pagãs. O que são festas pagãs? Festas são comemorações. E pagãos ou pagãs são, na parte do feminino, plural, são festas que são cultuadas por povos que não creem e seguem a fé no Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo como único e verdadeiro Deus, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, no Shema Israel, que Deus é o único Senhor. Então, esses povos que têm outras crenças, que biblicamente são chamados de gentios, pessoas de outras culturas e outras crenças, eles tinham suas festas nessa data. E a ideia da Igreja Católica, ao colocar o dia 25 de dezembro, que é a mesma data dessas culturas pagãs, era para cristianizar, ou seja, fazer com que o povo pagão, o povo que ia até a celebração dos pagãos, pudessem vir celebrar a Jesus Cristo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, em vez de estarem celebrando a festa dos deuses dos pagãos. Vou aqui relatar alguns para vocês. Uma dessas festas chamava-se Sol Invictus. É um dia de festa cultuado ao Deus Sol. E que cultura é essa? Dos pagãos romanos. Prestou atenção? Ao Deus Sol. O nome da festa é Nativitas,
Solis Invicti. A festa também acontecia no dia 25 de dezembro. Quem colocou isso no ano 274 foi o imperador Aureliano. Ele colocou esta data e esta festa pagã de cultura romana ao deus Sol, juntamente com as festas tradicionais pelos romanos. Então só foi oficializada no ano 274. Eles acreditavam que o Sol renascia nessa data. Ele atingia o ponto máximo, ou melhor, o ponto mais baixo no céu. Então eles acreditavam que era um momento de regeneração. Conseguiu entender como uma pessoa sem Deus, sem entendimento, neste mundo que é governado por Satanás, estas pessoas dão asas a pensamentos que são ensinados por demônios. Sabe como a Bíblia chama isso? Doutrinas de demônios. Está lá na carta que Paulo escreveu a Timóteo. Se você quiser conferir, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Nos últimos tempos, Paulo já falava sobre isso. Existem muitas culturas, muitas crenças. Não para por aí, vou te dizer outra crença que também era colocada nesta data. Outra festa pagã romana também chamava-se Saturnália ou Saturnais Romanas. Essa festa, a Saturnália, ela era uma festa dedicada a Deus Saturno. Você sabe quem é Saturno? Saturno é um planeta, mas para eles é um deus. Sim. E esta data é comemorada também no mês de dezembro. E eles colocam Saturno como deus da colheita, deus da agricultura, por causa do que acontecia do solstício do inverno. Então, eles acreditavam que deveriam cultuar a Saturno por uma bela agricultura que eles tinham. Então, consideravam ele como deus agrícola. Você não para por aí, tem mais coisas para você ouvir. Já ouviu falar da festa de Iule nórdicos? Iule nórdicos. Festas comemoradas no norte da Europa e os povos vikings. Outra festa de cultura pagã entre os povos germânicos norte-europeus, os vikings, e também os escandinavos. Iule. Iule é solstício de inverno. O que seria isso? Fim do inverno, novo nascimento do sol. Esse tipo de festa entre os europeus, ali os germânicos, escandinavos, era comemorado nos finais dos dias de dezembro até janeiro. E o que nós estamos vendo aqui? São culturas pagãs, celebrando-se coisas e não sabendo o exato momento da maior celebração, que seria o nascimento daquele que veio para mudar a história da humanidade. Agora que você ouviu um pouco sobre essas coisas, essas culturas pagãs, veja que o Papa escolhe exatamente a data em que estas pessoas, estes povos pagãos, comemoravam suas crenças pagãs. Coloca-se a data no mesmo dia deles para querer dizer que seria o dia para se comemorar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas vai escolher logo a data dos pagãos em que se comemoravam para querer dizer que estaria atraindo povos para deixarem de cultuar aos deuses e as culturas pagãs para virem cultuar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas neste Natal, ano após ano, comemoram, mas não é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. É uma data comercial. É uma data
de cultura de deuses pagãos. Não é o dia que o Senhor Jesus nasceu. Sabe o que é interessante? É que muitas pessoas, sabe o que fazem no Natal? Compram um peru Chester, comem diversos tipos de coisas, doces. Aqui no Brasil, comem rabanada, como eu disse, comem esse frango, esse peru. Alguns que não têm condições financeiras de comprar um Chester, compram uma carne simples, alguns fazem churrasco e bebem bebidas alcoólicas e estão comemorando o quê? Sabe como é que foi o dia em que o Senhor Jesus nasceu? Não foi desse jeito, não. No dia que o Senhor Jesus nasceu, não tinha vaga na estalagem. Tiveram que ficar onde ficavam os animais. José e Maria não tinham condições de estar em um hotel, que o hotel é um nome novo, recente. Lá era estalagem. Eles não tinham condições porque estava cheio. Aí sabe para onde foram? Para onde ficam os animais. Sabe qual foi o berço que o Salvador deste mundo nasceu? Eu quero mostrar essa foto aqui para você, que não sabe o que é. Já até ouviu falar, mas não sabe o que é. Uma manjedoura. Confere aqui o que é uma manjedoura. Conferiu o que é uma manjedoura? Maria, como uma mãe cuidadosa, e quero aqui dizer que era a primeira vez que ela estava sendo mãe, que foi desposada, foi noiva, se casou com José, mas era uma pessoa virgem e ainda não tinha a experiência como mãe, porque era sua primeira vez. Ela, pelo visto, deve lhe ter preparado este ambiente tão feio que você viu aí na foto para lhe colocar o Senhor Jesus. Eu quero lembrar você que o Senhor Jesus já existia antes da fundação deste mundo, antes mesmo de Maria vir a existir, porque Maria é da época dos primeiros séculos. Melhor, para você poder entender, ela é dos últimos séculos do Antigo Testamento, chegando próximo dos primeiros séculos com a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nasceu, pelas datas que temos entre os historiadores, entre o ano 4 e 3 antes de Cristo, ou seja, o tempo em que o ano antigo vinha contando do maior para o menor. O Senhor Jesus faltava apenas 4 anos para chegar ao ano 0 e iniciar o tempo da era cristã. Sua diferença de João Batista, que Isabel, a mãe de João Batista, ela engravidou, eram 6 meses antes de Maria. Então, a diferença de idade entre João Batista, que era primo do Senhor Jesus por parte de Maria, mas aqui quero lembrar que não há de maneira alguma uma certa filiação espiritual, porque isto é apenas um ano para o nascimento do Senhor Jesus. Volto a lembrar que ele já existia antes da fundação do mundo, porque ele estava no princípio com Deus, o Pai, criando todas as coisas. Isso está escrito no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, ou seja, a palavra. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então, o Senhor Jesus é Deus, como o Pai, possui a mesma divindade, e ele estava no princípio criando todas as coisas. O texto ainda relata em João capítulo 1 que nada do que foi feito, se fez, a não ser por causa dele.
Isso significa que o Senhor Jesus, ele é, como está escrito lá em Apocalipse, ele é a palavra, é chamado de a palavra de Deus, e é ele quem criou todas as coisas. Ele é o Criador, juntamente com Deus, o Pai. Todas as coisas que você vê criadas, estrelas, sol, lua, foram criadas pelo Senhor Jesus. É isso que o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, relata. Então, este grande Salvador, que decidiu vir em forma humana para se tornar o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para ser aquele que deixaria esvair seu sangue naquela cruz, sendo ele levado como ovelha muda ao matadouro, conforme Isaías capítulo 53, aquele que seria o sacrifício perfeito, porque nele não havia dolo, não havia pecado. Mas ele se fez pecado por nós. Como assim? Ele não se fez pecador, ele não era um pecador, ele se fez pecado. Ele recebeu o pecado da humanidade sobre ele. Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas enfermidades. O castigo que ele sofreu nos traz a paz. Esse castigo estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Este grande Senhor e Salvador nasceu no momento de dificuldade, nasceu num lugar totalmente humilde, um lugar onde animais comiam. Ele foi colocado no berço, ele nasceu de uma mulher virgem e foi colocado num berço, só que o berço dele não era de ouro, o berço dele não era de prata, o berço dele não era de bronze, o berço dele não era um berço de madeira finíssima. O berço dele era o lugar onde os animais comiam a sua comida, as suas rações diárias. E qual o valor que as pessoas estão dando? Comem, bebem, bebidas alcoólicas, se embebedam, fazem atrocidades. Ninguém busca a Deus. As religiões ficam aí colocando presépios, colocando coisas. São Francisco de Assis, quem colocou aquele primeiro presépio, por volta dos anos de 1200. Esse primeiro presépio foi numa cidade italiana de Greccio, em 1223. Vou repetir, 1223. Sabe, tem muitas coisas que a Igreja Católica colocou e as pessoas colocaram isso como cultura, como padrão. Alguém pode dizer assim, mas temos que comemorar a data. Mas como é que se comemora? Quantas pessoas estão fazendo aquilo que não convém? O povo não está buscando a Cristo. Ele nasceu para mudar a sua, a minha e a história de toda a humanidade. E o que nós estamos fazendo? Estamos deixando ele mudar a nossa história? Muitos no mundo, muitos estão vivendo de forma abundante, mas não é abundantemente uma vida prazerosa com Deus, mas é uma vida abundante no pecado. Quantos estão aí brincando? Quantos estão se prostituindo, mentindo? Desejam Feliz Natal, depois estão brigados. Briga, xinga, fala palavras pejorativas e maldosas para as outras pessoas. Mas no dia do Natal, um dia de se perdoar, um dia de se deixar de lado certas diferenças, isso é hipocrisia. A Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas não é só no dia 25 de dezembro, não é no dia do Natal, não é na Páscoa, todos os dias. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Deus é caridade, a palavra caridade é amor. Devemos sair da hipocrisia. Devemos ter uma vida de arrependimento, nos arrependemos dos nossos pecados. A Bíblia diz em 1 João, primeira carta que escreveu o mesmo apóstolo João, capítulo de número 1, versículos 7 ao 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem perdoa os nossos pecados é Deus. Quem nos purifica de toda injustiça é o Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo é Deus e Ele quer purificar a nossa vida de toda injustiça. Ele quer nos tornar inocentes. Ele quer nos livrar da culpa, porque Ele derramou o sangue lá para nos livrar da culpa. Mas para isso, a Bíblia Sagrada diz que devemos confessar as nossas transgressões, ou seja, os nossos pecados. Devemos não apenas confessar, porque para confessar primeiro devemos nos arrepender daquilo que fizemos de errado. Você sabe o que é arrependimento? Arrependimento não é saber que está errado, pedir perdão e voltar a fazer de novo, não. Arrependimento é sincero, é entender que está errado e botar um ponto final no erro que está cometendo. Eu reconheci que estou errado, eu entendi que estou errado, então não vou fazer mais. Isso é arrependimento. Já dizia a mensagem colocada na boca de João Batista: arrependei-vos. Produzir frutos dignos de arrependimento. Temos que nos arrepender, temos que buscar a Deus. Próximo está o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo. Não é aqueles que o chamam de Senhor, é o povo dele. Sabe o que a Bíblia diz? Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, ele diz: o Senhor conhece os que são seus, e aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Iniquidade é pecado. Devemos nos apartar. Sabe o que é apartar? É se afastar. É para bem longe do pecado. Nós devemos fugir daquilo que tem a aparência de ser mal. Nós devemos nos abster, nos afastar daquilo que é mal. Se ali há algum mal, se afaste. Não se aproxime. Quer ser feliz, ou seja, bem-aventurado, que aparece na Bíblia, significa feliz. Quer ser feliz? Se afaste daquilo que é mal, refreia sua língua. Tome cuidado com o que fala, pense primeiro. Pensou várias vezes? Agora pare. Não fale novamente. Prossiga fazendo o que é certo. Existem muitos que, infelizmente, não passarão desse ano. Muitos não vão passar. Alguns já se foram antes e muitos não irão passar desse ano para o ano vindouro. Muitos vão partir, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a questão não é quando vamos partir, a questão é quando nós formos partir desta terra, para onde nós vamos. E eu quero finalizar esta mensagem, que eu convidei você a poder assistir, que você pense no Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 14, versículo 6, diz que Ele é o caminho, e a verdade e a vida. E enquanto Ele estava aqui, Ele ainda disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é por mim, pastor Marcos. Não é por mim, teólogo pós-doutor em missiologia. Ninguém consegue chegar até o Pai se não for através do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer: está errado o que está escrito, porque ele deveria dizer ninguém vai. Ele não poderia dizer ninguém vai. Ele teve que dizer, porque é o certo, ninguém vem. Porque como ele pode dizer que o Pai e ele eram um, se o Pai estava lá e ele aqui? A presença de Deus, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Deus é onipresente. Então, Cristo está no Pai e o Pai está em Cristo. O Pai é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. 3 pessoas distintas,
o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma onipresença, a mesma onipotência, a mesma força, a mesma onisciência, o mesmo conhecimento, a mesma presença, o mesmo poder, sabem de tudo, o que flui na mente de um, flui na mente dos outros dois, os três são um. Isso é ser Deus. Sabe o que passa no pensamento de cada pessoa que está nesse mundo, desde quando foi criado o primeiro ser humano chamado Adão. Sabe quem consegue isso? Só Deus. Nem o diabo sabe o que passa na sua mente. Ele lança pensamentos para ver sua reação, porque ele não sabe o que está aí dentro. Mas Cristo quer fazer uma obra na sua vida. Você não vai conseguir chegar a Deus pela religião. Saia da religião, venha para o Senhor Jesus Cristo. Buscamos a Deus, buscamos a Cristo, e para chegar a Deus precisamos de Cristo. E para ser convencidos de que Cristo é que vai nos levar até Deus, precisamos do Espírito Santo que está na terra. Então, por favor, reflita. Não deixa passar mais tempo, não. Venha buscar a Deus. Aproveita a oportunidade. Busca a Deus neste momento. Muda de vida. Não deixa passar o ano e dizer assim, eu vou mudar quando chegar o próximo ano. Isso é promessa de início de ano. Depois que passam os primeiros dias do ano, diz que no final do ano, quando for o outro ano, vai mudar. Isso é mentira, e Satanás, ele é o pai da mentira. Entra na verdade. Fica do lado daquele que se disse a verdade. Ele não diz que tem a verdade, ele diz que ele é a verdade. Fica do lado do Senhor Jesus, porque ele é a verdade, o Senhor Jesus Cristo. A verdade que nos liberta. Nos liberta do pecado, da maldade, dos vícios. Nos liberta de tudo aquilo que desagrada a santidade de Deus. Sabe o que Deus mandou que fizéssemos? Buscássemos ser santos. Sede santos como eu, Senhor, sou santo. Está lá na carta de Pedro, no capítulo 1, entre os versículos 9 e 14. Você vai encontrar ele fazendo uma repetição do Antigo Testamento, como está escrito, sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Santo não significa ser perfeito, santo significa ser separado. Você está incluso nas coisas deste mundo, se separe dessas coisas do mundo e venha para o lado daqueles que são os escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos de Deus? São todos aqueles que fazem a vontade soberana de Deus. Não perca seu tempo. Mas você já chegou até aqui nesse vídeo, agora eu quero fazer um momento, não apenas da palavra, mas um momento de oração. Se você aceita, você pode, não sei, talvez você esteja dirigindo um carro, um caminhão, um ônibus, não sei. Às vezes sua atenção agora você precisa muito dela, então se você estiver num veículo, pare ele, para você poder orar juntamente comigo. Se você não estiver dirigindo, estiver como passageiro, você pode fechar os seus olhos e orar. Mas não deixe o tempo passar, você não sabe o que pode acontecer daqui para amanhã. Quantas pessoas morreram em acidentes de ônibus, de avião, e não vai parar. Muitas pessoas vão continuar partindo. O problema é para onde elas vão. É para onde cada um de nós vamos. Somente o Senhor Jesus pode nos levar até o céu. Não fica pensando que as suas obras vão te levar para o céu, porque não vão, não. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, que a salvação não é pelas obras, mas é pela graça, por meio da fé. E fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Você quer crer em Deus? Você diz que crê nele? O diabo e os demônios também creem. Você tem que crer em Cristo Jesus também, que é uma coisa que Satanás e os demônios não reconhecem. Sabem que é verdade, mas não querem reconhecer porque foi uma perca numa batalha. O Senhor Jesus venceu tudo. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Você quer viver eternamente? Só o Senhor Jesus tem vida eterna. Ele é a vida. Quem está nele passa da morte para a vida. Então feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Deus bendito e amado, soberano e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro com esta pessoa que me acompanha. Muitos que aqui estão me acompanhando
conhecem o Senhor, alguns ainda não lhe conhecem, alguns servem ao Senhor, mas estão precisando se converter dos maus caminhos, melhorar, mudar de vida, buscar santidade, viver uma vida de santidade ao Senhor. E outros, meu Senhor, estão precisando vir para a Tua presença. Alguns querem se reconciliar com o Senhor. E eu quero lhe pedir por estas pessoas que estão na Tua presença e precisam mudar de vida primeiramente. Ajuda elas a mudarem de vida. Liberta elas dos pecados. Ajuda elas a vencer as fraquezas, vencer estes males e abandonarem o pecado em nome do Senhor Jesus Cristo. Também lhe peço por essas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, mas querem neste momento dar um passo, entregar a vida para o Senhor Jesus. Meu Pai, eu lhe peço, age na vida destas pessoas, liberta elas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você, neste momento, que está me ouvindo, que está me vendo, você saiba que Deus te ama. O Senhor te ama e quer fazer uma obra na sua vida. Preste atenção, repita comigo neste momento. Meu Deus, meu Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o único, suficiente, eterno, Senhor e Salvador da minha alma, da minha vida, e creio em meu coração que o Senhor meu Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu naquela cruz para me salvar e eu creio e entrego a minha vida nas tuas mãos. E lhe peço, meu Deus, me recebe como sendo filho ou filha do Senhor. Me recebe como escolhida do Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, eu também quero lhe pedir, agora neste momento, por essas pessoas que precisam se reconciliar, estão afastadas, saíram da Tua presença e querem voltar. Eu peço neste momento por essas pessoas, que o Senhor estenda a Tua poderosa mão sobre a vida delas, liberte elas destes laços que têm aprisionado elas, para que elas percam a força e continuem amarradas neste mundo. Eu peço que o Senhor as liberte destes laços e elas possam vir libertas para a Tua presença. Você que está se reconciliando neste momento, que quer voltar para a presença de Deus, diga assim: meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo de todos os meus pecados. Me lava, me purifica, me santifica, me livra e me liberta de todos os males. Me arrependo de tudo de errado que eu fiz. Me arrependo de todos os pecados que eu cometi e lhe peço, me recebe novamente na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, segura nas minhas mãos e me livra de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu Deus, alcança todas estas vidas de uma forma geral. Estas pessoas, Pai, que estão aqui ouvindo a oração, prestando atenção e não tomaram decisão nenhuma, eu peço que o Senhor Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, toque nestes corações e nestas mentes, convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Entrego estas pessoas nas Tuas mãos, porque sei que este poder de convencer está no Senhor. A mim me compete ensinar, a mim me compete apregoar, a mim me compete anunciar, apregoar, ensinar, mas não posso convencer. Um é o que planta, o outro é o que rega, mas só o Senhor, meu Deus, pode dar o crescimento. Entrego todos nas Tuas mãos,
pedindo a tua bênção, a tua paz, o teu livramento para todas estas vidas. Leva, meu Senhor, este povo em paz com segurança para suas casas. Dá uma noite de paz e tranquilidade junto com seus familiares. Toca nesses corações para que possam entrar em contato com pessoas que há muito tempo não se falam e possam fazer as pazes se houverem brigado. Joga todos os males e enfermidades por terra, cura estas vidas para honra e glória do Senhor e as abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Que Deus te abençoe grandemente. E como o Senhor Jesus Cristo saudou o seu povo quando os encontrou depois da sua ressurreição. Shalom Aleichem significa paz seja convosco. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo.